via como artista, né? Inclusive tem aquele livro que eu gosto muito. Mas tudo bem você copiar e até você entender quem você é. O vendedor de curso, eu tinha muito preconceito. O marketing em si, eu olhava para aquele povo, eu não me identificava. Gostei daquela coisa de arquétipo, aquele padrãozinho que eu sentia que tinha no digital. A Netflix, toda vez que você liga ela, tem lá o tudum, né? O barulhinho que você escuta repetidas vezes e você não enjoa. Não era o que eu queria fazer. Não era o meu sonho estar ensinando edição. Mas eu sentia que era isso que precisava naquele momento. Foi o feed colorido. E esse feed colorido, naquela época nem existia vídeo no Instagram, tá? Eu cheguei em São Paulo e tinha um monte de blogueira de moda. Como que eu ia fazer pra ser vista no meio de todas essas pessoas? Criadora do movimento Diferente dos Iguais e da The Differs Company, referência em brand com estratégia e influência autoral. Construiu uma marca do 0 até 6 milhões no primeiro ano e é reconhecida por marcas, eventos e lideranças da Creator Economy. Há 12 anos no digital, é formada em design gráfico, moda e pós-graduada em marketing. Recusou o caminho da CLT para empreender na própria marca pessoal. Começou a criar conteúdo quando o mercado ainda engatinhava e virou diretora criativa pelo trabalho diferenciado. Acumulou contratos com Jaguar e Swarovski e, em 2024, rompeu a barreira do digital, formando mais de 75 mil alunos pelo mundo. A convidada de hoje é a Catherine. Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Outsidercast, o podcast onde a gente desvenda os bastidores, as cartas que os grandes players do digital não revelam dentro do Instagram, mas aqui nesse podcast eles revelam. E hoje a gente vai falar sobre diferenciação, como é que a gente pode se diferenciar dos concorrentes, como é que a gente pode se diferenciar na criação do conteúdo para que a gente possa vender mais. E a convidada de hoje é especialista nisso e ela vai bater um papo hoje aqui com a gente. Catherine, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Vai ser uma honra conversar contigo hoje. Prazer, animadíssima para esse papo. Então vamos. Antes da gente ir para a primeira pergunta, eu já vou puxar aqui a carta, que é a pergunta que a gente vai responder no final do podcast. Então, tu puxa uma carta, coloca para baixo. Gostei, achei bem essa ideia. De diferenciação. Achei diferenciada. E coloca para baixo, tá? Não lê, coloca para baixo e me entrega. Me entrega. Te entrego. Porque eu já vou ler para preparar para fazer a pergunta. Legal. Então, final do episódio, já vou puxar aqui para vocês. Então vamos lá, primeira pergunta. Catherine, tua comunicação gira muito em torno de diferenciação. Mas o que te faz entender que ser diferente dos iguais não é necessariamente estética, mas é estratégia de negócio? Então, como é que é essa diferenciação, não só visual, não só estética, que elementos são esses e por que isso é importante dentro da estratégia de negócio? Total. Muita gente liga na diferenciação, até porque uma das minhas formas de se diferenciar é com a estética, mas ela é muito além disso. Eu acho que em toda a minha trajetória, eu usei a diferenciação como uma estratégia. Então, eu sou muito skin in the game, assim, o tempo inteiro. Tudo que eu falo para os outros fazerem é porque, de alguma forma, eu já fiz. Então, na minha trajetória, teve um episódio, por exemplo, que eu comecei, né? Tudo começou eu fiz faculdade de moda, minha primeira faculdade, e nessa época eu fiz um blog de moda. E nesse blog de moda deu muito certo, né? Era a época ainda que o Instagram nem existia direito, tudo era mato. E eu comecei a fazer alguns editoriais, como eu era produtora de moda também, sabia fotografar, então eu comecei a fazer editoriais para marcas da minha cidade, ali, enfim, do interior do Rio Grande do Sul. E essas marcas, essas lojas começaram a impactar grandes marcas do Brasil que me chamaram para começar a produzir direção criativa, conteúdo para elas. Assim, mais ou menos, começou minha carreira. E nessa época, como que eu já comecei a usar a diferenciação? Ninguém oferecia isso para as lojas. Ninguém pensava, deixa eu oferecer aqui um combo completo, deixa eu pensar em algo além e não só oferecer o básico. Eu fui lá e já ofereci um pacote. Olha, eu faço a produção de moda para você, eu sou a modelo, eu faço a diagramação para você. Inventava ali um pacote e vendia. Então, eu já encontrava uma forma de oferecer a mais dentro do mercado. Aí, quando eu cheguei em São Paulo também, eu cheguei em São Paulo e tinha um monte de blogueira de moda. E como que eu, né, look do dia, aquela época, assim, bem Tássia Naves, como que eu ia fazer para ser vista no meio de todas essas pessoas? Então, eu tive uma estratégia que foi o feed colorido. E esse feed colorido, naquela época, nem existia vídeo no Instagram, tá? Era só foto, assim. E eu comecei a escolher cada mês, eu escolhi um tema, uma cor,
E eu trabalhava todo o meu trabalho, todo o meu conteúdo, todos os meus patrocinadores, todo mundo que eu colaborava ali, dentro daquela temática, dentro daquela cor. Criava uma verdadeira direção criativa. E isso foi que me abriu as primeiras portas para marcas. A Red Bull, cheguei a fazer 3 direções criativas para eles em relação a feed. Então, eu sempre usei. As pessoas até perguntavam naquela época, não dá trabalho? Eu falei, dá trabalho, mas eu sei por que eu tô fazendo isso. Não é que eu tô dedicando um tempo a mais aqui só por estética. Eu sei que é uma estratégia para que eu seja vista, para que eu chame a atenção e que a partir dali eu consiga ter mais negócios e abrir negócios. E eu acredito que hoje, todo player que está se destacando, de alguma forma, ele se diferencia. Todo mundo novo que chega, eu começo a analisar e falo, o que esse cara tá fazendo de diferente? Porque alguma coisinha ele tá fazendo e não é só estética, não é só um conteúdo bonito. Mas, às vezes, é uma estratégia de uma mensagem, de uma forma de ser muito polêmico, de algum elemento que ele usa ali em insistência que diferencia ele, ou mesmo a narrativa, né? Tá todo mundo falando, venda assim, o cara chega lá e não é assim que se vende. Então, ele se diferencia. Então, é você entender para onde o mercado tá indo, para onde a manada tá indo, e tentar ir nessa contramão, assim, como é que eu posso fazer esse básico melhor, mais bem feito, né? Então, acho que toda a minha trajetória, ela foi marcada por diferenciação em diferentes fases, complexidades. E eu acho que o que me trouxe até aqui sempre foi esse olhar de como que eu posso me diferenciar quando todo mundo tá indo pro mesmo lugar. Legal. Pensando em diferenciação, eu acredito que não deve existir uma regra fechada, mas se a gente pudesse elencar, de repente, algumas categorias ou tipos de diferenciação, vamos assim dizer. E tu consegue pensar em que tipos que tu observa ou que tipos tu vê que dá mais resultado de quando a pessoa quer pensar em diferenciação? Então, tu falou que foi a estratégia da design, mas tu falou a questão da mensagem, né? Então, assim, existe isso, tipo um campo, elementos ou coisas que você... Tô pensando em me diferenciar, você tem que olhar pelo menos para essas características aqui, esses elementos. Existe várias metodologias e você começa realmente do início, assim, do tipo, qual que é... Você pode linkar o posicionamento. A gente começa primeiro realmente olhando história, né? Toda a base da marca, olhando elementos que a gente pode diferenciar quando a gente vai diferenciar uma marca de roupas, né? O que é realmente a essência dela, a história do criador, da onde veio essa ideia, existe um porquê, existe um diferencial no produto. Então, tem todos os campos para você olhar. Quando a gente fala de pessoas, a gente também tem várias formas de você se posicionar diferenciado, que é você, eu sou boa em marketing, mas eu também sou uma ótima cantora. Então, deixa eu juntar marketing com canto? Será que eu posso ensinar marketing para cantores? Ou eu ser uma cantora que é muito boa nesse lado? Então, a gente vai juntando habilidades, ou mesmo olhando para o mercado e encontrando esses buracos. Então, tem até uma estratégia que eu chamo de oceano, que ela vai trazendo o tubarão fora do aquário, né? Que é quando você começa a pescar fora. Então, tem várias formas de você olhar para isso e entender como encontrar um posicionamento, uma voz, sempre partindo de um princípio de que tá todo mundo indo para o mesmo lugar, a narrativa principal é essa, como que eu posso encontrar veias? E aí tá desde a forma como você pensa, quanto habilidades que você tem, a sua personalidade, que você pode colocar um toque também, né? Quando a gente entra mais na cereja do bolo, seria a forma como você se veste, a forma como você cria o seu conteúdo, o seu formato de vídeo, a forma como você... mesmo um som que você usa sempre, uma trilha sonora que você gosta de usar, algo que as pessoas escutem e lembrem de você. Então, algum ícone, né? Eu uso muito o símbolo do diferente em tudo que eu faço. Então, elementos que, de alguma forma, vão estar te destacando e te diferenciando de todo o resto. Legal. Então, eu notei aqui, olhar para a sua história, olhar isso pensando principalmente em marcas pessoais, pensando em marcas de negócio para a parte de posicionamento, sobre aquilo que você faz, né? Tu falou muito sobre a questão da história, do que você... As suas habilidades, aliás, né? Que é um outro ponto, que são as habilidades. É mesmo que você gosta, às vezes você tem gostos, tipo, eu sou uma pessoa que gosta muito de inovação. Então, querendo ou não, a inovação, ela está atrelada ao que eu faço. Tem a ver com o meu conteúdo, tem a ver com os cursos que eu lanço, tudo tem uma pegada de inovação. A minha linha editorial também. Então, as coisas que você gosta, né, tem a ver com o que você pode estar criando também.
Legal. Que seria quando fala de gosto, seria essa diferenciação, por exemplo, em habilidade técnica e talvez tipo um hobby, alguma coisa que você gosta de estudar. Exato, que você consegue acrescentar. Legal. Bom, muito bom. E vamos aqui para a segunda pergunta. Tu construiu uma marca, e aí que foi do 0 até múltiplos 7 dígitos já no primeiro ano. E qual foi a decisão mais diferente dos iguais que te fez virar essa chave para chegar nesse resultado? O que é que tu vê que, tipo, isso daqui que eu implementei, ou essa estratégia, ou essa decisão aqui, foi o que me fez construir esse resultado rápido? Assim? Eu acho que eu tinha muito preconceito, assim, com marketing digital, né? Tu tinha? Eu tinha. Ah, tá. Eu deveria de ter entrado muito antes, mas por preconceito eu fiquei muito tempo, assim, sem querer entrar. Marketing digital, tu fala, tipo, infoproduto, nesse sentido? Infoproduto, vendedor de curso, eu tinha muito preconceito. O marketing em si, eu olhava para aquele povo, eu não me identificava. Eu não conseguia me sentir à vontade, assim. Eu sentia um pouco de mentira, eu falava isso que não é de verdade. Então, eu tinha muito preconceito, assim, vários preconceitos. Até eu conseguir quebrar e realmente ver que era um lugar muito legal. E tinha espaço, né, para diferenciar. Então, quando eu decidi entrar, né, foi pós um burnout, toda uma história ali que eu tive realmente de chegar na pior fase para chegar à minha melhor fase. E nessa época, eu comecei a observar o que eu não gostava no digital e o que eu sentia também que outras pessoas não gostavam e vim com uma narrativa que realmente tinha esse contramão de toda a galera. Então, a minha narrativa acho que foi algo que me ajudou muito a alcançar, porque eu vinha como o diferente, o novo, né? E o diferenciado, tanto as minhas estratégias também, eu sempre não gostei de seguir aquele padrão, nunca gostei daquela coisa de arquétipo, aquele padrãozinho que eu sentia que tinha no digital. Então, o fato de eu ir contra isso, aconteceu muito mais forte as pessoas se identificavam muito mais, porque muitas sentiam isso também. Mas acho que essa autenticidade foi muito importante, então eu não segui uma fórmula. Claro que eu peguei o que funcionava, eu não fui inventar vozes da minha cabeça, mas eu peguei o que funcionava no marketing, o que era a base, até mesmo que eu tinha aprendido na faculdade, no MBA que eu fiz. Então, eu peguei toda essa base para, então, montar o meu produto com a minha autenticidade, com o meu estilo. E outra coisa que foi muito importante foi escutar o meu público. Então, o meu primeiro produto, que foi um produto que eu fiz o primeiro milhão muito mais rapidamente, né? Que foi um low ticket. Ele foi a partir de o que as pessoas me perguntavam, né? E que eu nem queria, né? Meu primeiro produto que a gente mais explodiu, assim, foi o CapCut Wow, que era um curso de edição. E eu nunca quis ensinar edição. Assim, pra mim foi uma resistência, porque eu falei, cara, eu ensino diferenciação. Sim. Eu não quero ensinar vídeos, né? E aí, eu acabei cedendo, né? A gente acabou fazendo ali fiz 2 horas de aula para os meus alunos, né? Da minha formação de marca que a gente tem. E esse produtinho a gente acabou transformando ele num produto de isca. Só que foi indo tão bem, que a gente começou a dar atenção para ele. A gente conseguiu escalar ele de uma maneira bizarra, assim. O nosso próprio, né, o QIFI, enfim, falava pra gente, tipo, a gente não sabe o que você faz nessa conta, que é loucura que vocês estão escalando. E eu fui ouvindo cada vez mais o que as pessoas pediam, realmente, né? Então, por um momento ali, eu até fiz um contorno do posicionamento. A gente começou a dar mais dedicação para esse produto, porque a gente sentiu que era isso que as pessoas precisavam naquele momento, né? Então, a gente trouxe a diferenciação através da criação de vídeos, criação de feed, criação de conteúdo. Então, foi muito escutar o que o público... Não era o que eu queria fazer. Não era o meu sonho estar ensinando edição. Mas eu sentia que era isso que precisava naquele momento, principalmente o meu negócio, né? Para eu conseguir escalar, para eu conseguir chegar a pessoas que talvez eu não conseguiria só com a minha ideia da minha formação, que é muito mais robusta, né? Então, ter essa sensibilidade de passar um pouco, às vezes até pelo nosso ego, enfim, e escutar o nosso público. Eu acho que isso foi essencial. Isso foi quando? E tipo, o que tu lançou o curso CapCut Wow e... Faz 1 ano e pouquinho. Ah, então... Tudo é muito recente. Faz 1 ano e meio que eu comecei no digital. A realmente lançar produtos. Ok, tá. Porque antes era mais a parte de produção de conteúdo, então. Isso, antes eu trabalhava como diretora criativa, eu trabalhava nos bastidores de marcas, fazia essa parte mais de estratégia de conteúdo, direção criativa, de campanhas. Com os teus produtos foi bem recente.
Infoproduto é uma coisa recente. Ah, legal. Interessante isso que você estava falando do não querer lançar, porque tem um pouco a ver com a história também do nosso primeiro infoproduto. Quando foi em 2020 foi quando a gente começou a vender os infoprodutos. E a gente criou um curso que ele tinha várias coisas dentro. Então, tinha uma produção de conteúdo, tinha suporte, tinha um calendário de ideias. Só que a primeira ideia, na verdade, era criar um calendário de ideias. Só que eu olhei para aquilo e falei, cara, não, isso aqui é muito pouco. Foi bem isso. Não quero ensinar, isso aqui é muito pouco e tal, etc. Beleza, a gente fez, não tracionou tanto o curso, e a gente fez um lançamento que não foi bem, né? A gente fez, não foi legal e tal. E como eu tinha um conhecimento de marketing, de tráfego, falei, vou colocar, rodar no perpétuo esse produto. E aí, um dos criativos, dos anúncios, era falando só do calendário. Aí as pessoas perguntavam, mas você vende só ele? Mas você vende só ele? Mas você vende só ele? E aí eu não vendia. Só que aí eu decidi vender só ele. Falei, beleza, vou vender só ele. Aí foi quando tracionou e explodiu. Mas também foi engraçado falando, porque na época eu também não queria. Eu falei, não, acho que não vai vender, as pessoas não vão querer só isso. Tem muito também do eu não quero ensinar isso. Não quero ensinar ser reconhecido por isso. Ou não isso, quero ser reconhecido por isso. E é muito legal porque quando a gente fala principalmente desses produtos low ticket, né? Tem muito aquela ideia do realmente, eu achei legal que tu falou, que as pessoas queriam edição, mas eu queria entregar diferenciação. E aí dentro do treinamento, óbvio, tu ensina como se diferenciar. Né? E dentro do low ticket, a gente trabalha muito com o que a pessoa já tem de demanda, né? Tipo, a pessoa já está buscando por aquilo. Então, é muito mais fácil eu vender o que elas querem, aquela de máximo, né? Vendo o que elas querem, entrega o que elas precisam, do que tentar fazer o contrário, do que eu tentar brigar do tipo, não, tá todo mundo, por exemplo, querendo aprender o CapCut, o editar, e acha legal os vídeos, mas fala, não, mas isso não é o que vira o jogo. O que você tem que aprender mesmo é diferenciação. Exato. Até você implantar aquela crença, é muito mais fácil você falar assim, ó, é isso aqui realmente vai te ajudar, e quando a pessoa entra, mas sabe o que faz uma pessoa explodir realmente? É isso daqui. Aí você apresenta o próximo passo, né? Aí faz total sentido. Foi legal que tu falou, porque foi mais ou menos essa mesma história também, quando a gente lançou o nosso primeiro produto. Mas bem legal. Mas eu achava que fazia mais tempo desse produto. Então foi bem recente. Foi bem recente. Legal. Aconteceu muita coisa em pouco tempo, assim, realmente deu muito certo. Legal, muito bom. O que exatamente faz alguém ser lembrado hoje? Quando a gente pensa em diferenciação e eu quero criar uma marca que seja lembrada, qual é o ponto central causador desse efeito? Existe um ponto ou é uma junção de várias coisas quando a gente pensa em diferenciação? É uma junção, é uma percepção que a pessoa tem. Mas eu acho que o principal... Eu vou falar do principal motor disso é a repetição. Então, não adianta você encontrar um diferencial, fazer um estudo de marca, encontrar um diferencial. Meu diferencial é esse. Ou eu vou escolher tal e tal elemento para chamar atenção, vou estrategicamente pensar nisso. E você não ser repetitivo. Até às vezes acontece a situação de alguma pessoa teve uma ideia, mas outra pessoa falou tanto daquela ideia que ela pareceu a dona. E chega lá o pioneiro e fala, putz, essa ideia é minha. Mas, tipo, ninguém lembra de você com essa ideia, porque você não ficou batendo naquela tecla. E eu acho que é uma das maiores dificuldades no digital também, porque a gente enjoa muito fácil, né? Eu escolhi tal coisa, mas não aguento mais ver, né? Às vezes até um formato de conteúdo, eu não aguento mais fazer isso aqui. Quando, na verdade, é a repetição que vai fazer uma marca perdurar ao longo dos anos. É aquela mesma narrativa, claro que você contorna de diferentes formas, mas precisa existir um padrão, né? Um fio condutor naquela mensagem que muitas pessoas não têm. A gente vê até em lançamentos, né? Às vezes a pessoa está lançando, hoje eu vou ensinar você a ganhar dinheiro, amanhã eu vou ensinar você a arrumar o feed, depois de amanhã eu vou ensinar você a virar empreendedor. Toda hora tem uma narrativa diferente. Então é difícil a pessoa lembrar, eu sei aquela pessoa lá que ensina isso, que faz isso. As pessoas às vezes acabam ficando muito genéricas, né? Então a lembrança de marca, ela está proporcionalmente ligada à repetição daquela mensagem, daquela frase, daquele sentimento, daquele resultado. É repetir aquilo várias vezes, né? Eu sempre falo, a Netflix, toda vez que você liga ela, tem lá o tudum, né? O barulhinho que você escuta repetidas vezes e você não enjoa. Você está acostumado, você espera, inclusive. E eu acho que na diferenciação é muito necessário escolher esses elementos, escolher essas narrativas e ser repetitivo nelas. Até ser quase exaustivo. É exaustivo para mim que tô fazendo.
a galera tá rolando o feed e vendo 500 pessoas ao mesmo tempo. Então, é ser estratégico de pensar, quando eu aparecer para ela, eu tenho que ser repetitivo para a pessoa conseguir gravar algo de mim, né? Então, isso é tudo muito estratégico. Isso da estética, das cores, dos elementos, é tudo estratégico para a gente conseguir captar essa memória, esses segundos na cabeça dessa galera aí que não consegue mais gravar nada, né? Pensando em elementos de repetição, quando que tu acredita que tem um termômetro para saber continuo ou não, tem que mudar porque não está funcionando? Por exemplo, tô testando uma frase, algum elemento, algum nome, e aí eu sei que eu tenho que repetir. Mas como é que eu sei que não tá dando certo e eu tenho que repetir, né? Tenho que continuar repetindo ou não, eu tenho que tentar uma abordagem diferente? Eu acho que o termômetro são as próprias pessoas, né? A própria comunidade. Acho que todo mundo que, de alguma forma, trabalha branding pensa muito nessa criação de comunidade. De como que as pessoas vão lembrar de mim, me reconhecer. Então, é importante que essas pessoas lembrem de você. Eu lembro que eu fiz um teste, logo que eu comecei a usar muito prata, né? Então, eu usava prata, eu ficava insistente naquilo. E o que aparecia de prata, eu registrava, falava. Aí chegou ali 2 meses, as pessoas ficavam. Meu direct era insuportável. Tudo que existia de prata, as pessoas me encaminhavam. Nossa, eu lembrei de você. Essa mesa é sua cara, isso aqui é sua cara. Porque eu realmente estava conseguindo essa lembrança de marca. Então, um termômetro muito bom é saber o quanto as pessoas estão usando aquilo. E aí também existe também uma responsabilidade sua de saber como usar isso, né? Se você tem uma frase, que é essa frase manifesto, é importante que você repita ela estrategicamente no conteúdo, numa live, né? Ai, comente tal emoji, que é o emoji da nossa comunidade. Você usando esse emoji no dia a dia também, para que as pessoas vejam ele, sintam algo. Então, é responsabilidade também da pessoa que está fazendo isso, se está fazendo isso de uma forma correta, que realmente gera esse desejo, ou fazendo isso por fazer, né? E não gerando uma lembrança com aquilo, né? É importante que a pessoa veja aquele elemento e ela tenha algum significado. Ela fale aquela frase e ela lembre de você, né? Tem gente até que tatua a frase, mas é importante que você lembre. Tem a Betina, inclusive, tem uma frase que ela usa muito, que é o mundo dos fazedores, né? É uma frase que, pra mim, por exemplo, ficou muito na cabeça. Toda vez que eu tô emperrada em alguma coisa e não tô fazendo, eu falo, vou executar, tem que fazer, porque o mundo é dos fazedores. A hora que eu falo isso, eu lembro dela. Então, as pessoas vão marcando, incentivar a marcação em stories, ou às vezes você cria um ritual do tipo, toda vez que eu vou na academia, eu marco essa frase. Então, as pessoas vão na academia e são incentivadas a marcar também. Então, criar também esses rituais para que essas frases peguem, né? E viver realmente a marca. Estampar, colocar nos lugares para que isso realmente aconteça. Legal. Tô lembrando do livro Tribos, fala um pouco sobre isso. Fala muito sobre isso, né? Sobre essa questão dos rituais, das próprias religiões que tem essa questão do ritual e da repetição, né? Tô lembrando que algumas coisas que eu fiz meio que começou instintivamente, depois eu fui vendo, peguei esse feedback, e tá funcionando. Aí eu queria saber se era realmente esse termômetro. Como, por exemplo, a própria frase do livro. Já vendeu hoje? E aí eu não tinha muito um feedback se estava funcionando ou não, eu ficava repetindo. E aí eu via as pessoas começando a responder ou começando a repostar. E o mais incrível, depois que a gente começou a fazer os produtos, mentorias, por que você comprou? Aí a pessoa, porque uma vez eu vi no Stories falando, já vendeu hoje, eu queria vender todos os dias. Aí eu falei, opa, acho que tá funcionando. Funcionou. Tá funcionando. Hoje mesmo ali, antes de entrar aqui no podcast, vi uma marcação. Aí eu quando fui marcar e tava vendo uma mentorada, colocou assim, como diz o meu mentor, tô aqui tirando a minha aposentadoria. Aí, e era uma coisa até que faz um tempo que eu não falo, né? Que é um termo lá do Tim Ferriss sobre férias e tal, e eu falo também sobre isso, mas eu vi que as pessoas, elas associaram, né? E aí também tem um trabalho de fazer essa repetição, né? De estar falando, repetindo, porque senão esse termo, por exemplo, se eu paro de falar, outra pessoa pode se apropriar dele. Outra pessoa pode se apropriar. É responsabilidade sua estar passando na frente. Legal. Muito bom. Vamos para agora uma coisa sobre... que eu acredito que é uma estratégia de diferenciação também, que é mais na forma de como você produzir o conteúdo, e também que tu faz muito bem, que é sobre o monoflow. Se você tivesse que definir de forma rápida o que é isso e por que ele está funcionando agora, como é que você definiria? O que é e por que ele está funcionando agora?
é pegar uma boa ideia e colocar a sua assinatura visual nela e colocar ela e fazer ela em repetição, né? De forma muito rápida seria isso. Mas o que tem por trás do monoflow, né? Eu vinha estudando ano passado, esse ano, o que fazia os maiores criadores de conteúdo serem reconhecidos. Quais eram as estratégias, o que eles faziam, né? O que aquela galera que estava crescendo muito estava fazendo e a galera que estava mais, né, devagar não fazia. E eu percebi esse padrão que é não só em criar conteúdo igual, mas é você ter uma linha editorial sua, um quadro, uma ideia ali e ser repetitivo nela, só que não é uma qualquer ideia. É realmente uma boa ideia, uma ideia interessante que você consiga ter uma flexibilidade na troca do assunto. Por exemplo, eu sou uma designer e eu vou fazer um conteúdo de como eu faria uma marca de luxo X. Então, toda semana ela vai lá e faz como ela faria X marca. Então, ela tem repertório para ela estar fazendo isso durante um ano, se ela quiser, porque existem muitas marcas de luxo. Então, é você escolher um tema, um conteúdo bom, que seja validado, que você saiba que é bom, que já esteja ali no seu termômetro quanto conteúdo legal, e replicar ele colocando ali a sua assinatura, um formato diferente, seu, alguma forma de começar, algum padrão, alguma autenticidade sua, para que isso realmente vire a sua marca, né? E eu acho que isso funciona muito por quê? Porque o monoflow, ele é prático. Você não precisa ficar toda semana começando que ideia que eu vou fazer. Você já tem o seu formato, ele já está validado, ele já funciona e ele gera lembrança de marca. Porque se toda semana você começa a fazer uma linha editorial diferente, um conteúdo diferente, sua lembrança de marca não existe, né? Você tem que trabalhar de outras formas ali, algum padrão para que as pessoas reconheçam você. Mas no monoflow, não. E assim, qualquer nicho consegue fazer, porque é replicável para qualquer pessoa. E é mais prático, porque você gasta menos tempo, você tem ali o seu dia de gravação, então você já sabe como é que você vai fazer. É o mesmo estilo de roteiro, é o mesmo, às vezes, estilo de cenário, o mesmo lugar. Você só troca realmente ali a causa, o lugar, a pessoa que você está falando, e vai replicando isso até que as pessoas lembrem de você através desse conteúdo. Então, eu acredito que é uma forma que dribla essa falta, esse excesso de informação que a gente tem, né? Essa falta de memorização que as pessoas têm da nossa própria marca, que é difícil elas associarem a gente com um conteúdo, com algo, né? Então, ela dribla isso e facilita a vida do produtor de conteúdo, que não precisa toda hora ficar pensando numa super ideia nova, né? Por isso eu gosto muito do monoflow. Quando a gente pensa em monoflow, isso tem a ver com o roteiro e com o formato, ou com os dois? A minha dúvida é o seguinte. A estilo de conteúdo, por exemplo, lo-fi, isso seria um formato. É um formato, mas não é um roteiro. O monoflow seria se eu aplico esse formato. É isso? Eu entendi correto? O monoflow, ele funciona. O lo-fi é interessante. Você tem um perfil de uma estratégia lo-fi. Ok. Mas o monoflow, ele é um pouco mais. Mais abrangente. Assim. Ele abrange mais coisas, mas como que eu ensino o monoflow, né? É uma forma de facilitar a vida das pessoas. É você pegar uma boa ideia, por exemplo, eu sou um criador de conteúdo lo-fi, é seu estilo, ok, ótimo. Eu tenho um estilo que durante toda a semana eu pego uma história de um seguidor e eu transformo uma história de um seguidor eu transformo num negócio. Então eu pego esse meu conteúdo lo-fi, nesse estilo, e toda semana eu transformo ele num negócio. Cada semana eu faço esse mesmo estilo de conteúdo replicado desse mesmo formato. Então eu tenho esse monoflow quando eu consigo ter durante 2, 3 meses um mesmo estilo de conteúdo com uma mesma lógica. Ok. O lo-fi... É uma das lógicas. Exato. O lo-fi você pode continuar ali na sua linha editorial, fazendo outras coisas. Hoje eu vou fazer o meu formato lo-fi, uma padaria, enfim, o que você quiser. O monoflow já não. É um tipo de conteúdo que as pessoas elas vão esperar aquele conteúdo de você. Do tipo, toda semana ela faz um conteúdo onde ela analisa X marcas. Ou toda semana ela faz um conteúdo, que teve um cara que viralizou, que é da lancheira, né? Que ele montava a lancheira pro namorado dele, enfim. E o mesmo formato, sempre balançando as coisinhas e tal. Então, toda semana a gente esperava aquele conteúdo dele fazendo a lancheira pro namorado dele. Então, é essa previsibilidade que o monoflow tem.
O lo-fi, ok, você tem um estilo ali seu, uma assinatura visual sua, provavelmente quando você tem um cenário, né? Mas no monoflow, você tem mais previsibilidade do que as pessoas vão ver. Então, elas já esperam, aquele formato é do fulano. É o fulano que faz daquele jeito. Então, ele tem um pouquinho mais de autenticidade e um pouco mais ali de estratégia dentro do que você vai fazer, para que realmente seja repetitivo. E a pergunta um pouco mais difícil, mas olha só. Eu quero me diferenciar e eu quero encontrar um formato, mas existe um ponto de partida para eu criar o meu próprio formato a partir de um formato que já existe? Por exemplo, ó, eu quero colocar minha estratégia de monoflow, mas eu não tenho ideia de para onde é que eu vou. O que eu faço? Existem referências, esse tipo de formato, assim, para eu começar e aí daí eu achar um formato próprio? Existem. Inclusive, a gente tem mapeado todos os tipos possíveis de formatos, assim, para dar um norte para as pessoas. O que eu acho que é interessante dentro dos meus cursos de criação de conteúdo, a gente fala sobre as possibilidades de formatos. Eu acho que você tem que ser muito realista com o que você tem hoje, né? Com o que empreendedor a pessoa tem hoje, em relação a possibilidades, né? O que eu consigo fazer no meu dia a dia. Por isso, inclusive, que o lo-fi virou, né, um conteúdo tão popular, porque ele é muito mais fácil de fazer. Porém, eu não acho que ele é um conteúdo fácil de virar, né? Eu acho que tem várias questões em relação à oratória, à ideia. Não é simplesmente abrir a câmera e falar como falo. Mas é um formato que é validado, que funciona. E se você tem uma boa oratória, se você tem facilidade com a câmera, você flui direitinho. Então, eu acho que é interessante você observar. Eu sou uma pessoa muito observadora. Eu observo os formatos que existem. Eu acho que você observar os diversos... E nunca no seu nicho, né? Eu gosto de buscar referências em nichos diferentes. Até uma dica que eu dou, por exemplo, para mim, o que é o meu formato? Meu formato é muito criativo. Eu gosto, realmente, de um conteúdo pensado. Eu gosto de pensar numa virada, numa pose, numa edição. É o meu estilo de criação. E eu não acredito que existe morte e vida de alguns estilos. Eu acho que sempre vai ter o lo-fi, sempre vai ter o criativo, sempre vai ter o cinematográfico. Todos coexistem. Tem hypes, mas todos coexistem. Então, o que eu faço para entender, assim, às vezes, quando eu tô sem ideias? Eu tenho um perfil só para ter o meu algoritmo do meu estilo de conteúdo. Então, nesse perfil, eu sigo diversos nichos que têm essa mesma pegada que eu, que gostam de conteúdos mais criativos, que trabalham estratégias que eu gosto, tipo séries, desafios, são estratégias mais diferentes. Eu reúno eles nesse perfil para que esse meu algoritmo me traga ali ideias novas, né? Isso é uma dica, inclusive, que eu dou para vários alunos meus. Às vezes, o nosso algoritmo já tá ali viciado, enfim, tem algumas... Tá o pai, a mãe misturado ali, tem várias coisas aparecendo junto. E quando você consegue ter esse perfil inteiro treinado, você consegue abranger mais as referências, inclusive do mundo inteiro. Então, isso é uma dica que eu dou, de você ter um algoritmo treinado com o seu estilo de criação. E tudo é teste. É você observar o que você gosta, o que realmente é a sua pegada de criação de conteúdo, ser realista com ela e trazer dentro de testes. É testar o formato, é testar no seu dia a dia. Funciona eu fazer um formato que eu tenho que virar vários ângulos? É o que eu gosto de fazer? É o que faz sentido no meu dia a dia? Não, não é. Mas eu gosto de criatividade. Então, deixa eu pensar numa outra estratégia aqui que eu vá colocar uma edição diferente. Então, acho que vale você testar ali uns 5 formatos no seu início, até você encontrar aquele que você mais se identifica. E aí, a partir disso, você vai encontrando o monoflow, vai encontrando diferenciação, vai dando toques, né? A gente nunca começa se diferenciando e inovando. A gente vai trazendo isso com o tempo. Então, tudo é teste. É você afiar o seu olho de, tipo, esse formato que faz sentido na minha marca, no meu posicionamento. E como que eu vou trazer ele com mais autenticidade? Colocar algum toque, às vezes juntar 2 formatos, né? Colocar ali, eu gosto dessa criatividade, mas é de fazer isso em tela dividida. Então, eu gosto de juntar, assim, 2 formatos validados em um. É algo que dá pra fazer também. Legal. Esse que tu falou do perfil, eu achei interessante, do perfil do algoritmo. E pelo que eu entendi, tu segue nichos diferentes, mas que produzem um formato parecido, é isso? É isso. Eu sigo... É que como eu trabalho com todos os nichos, eu sou uma máquina de referência, né? Cabeleireira, sei. Fulano, sei. Então, eu acabo seguindo nesse perfil diferentes nichos, mas todos eles com essa proposta de diferenciação.
É um perfil diferenciado de um cabeleireiro. É um perfil diferenciado de um dono de loja de moto. Tudo que é universo, assim, tudo que eu vejo que aparece pra mim de diferente, eu nutro nesse perfil. Então, ele tá sempre com o radar ligado a tudo de inovação que aparece no mercado, todo o perfil que, de alguma forma, por se diferenciar, cresce muito rapidamente, vai aparecer nesse perfil. Entendi. E aí, o que for vindo de coisas novas, novidades, tu vai lá nesse perfil, segue. Exato. Vou alimentando, né? Vou salvando, vou interagindo, para que ele entenda que é isso que eu gosto. Então, às vezes, eu tô no meu perfil, eu já não gosto de ver referência, assim. Eu tô ali, meus concorrentes, dou uma olhada, vejo, converso com a galera. Mas quando eu quero buscar referência, eu vou para esse perfil e a sensação é que eu tô, assim, em outro Instagram. Que realmente ele tá muito mais já setado ali com o meu estilo de criação de conteúdo. Legal. Muito bom. Muito boa essa dica. E aí é importante, eu acho isso é muito importante, não procurar as referências no nosso nicho. Até eu tento, às vezes, deixar meio silenciados meus concorrentes muito diretos, porque, querendo ou não, a gente vendo, a gente vai tendo algumas ênfases ali de tipo, ai, lembra. Ai, e querendo ou não, você não apaga, né? Depois que você viu, você não consegue desver. Então, eu acho importante a gente não buscar as referências dentro do nosso nicho, mas ir olhando o que a galera de outro país às vezes está fazendo, um criador de conteúdo de outro nicho está fazendo, para que você possa adaptar dentro do seu. Tem algum exemplo de, sei lá, de aluno ou algum exemplo de conteúdo teu que foi olhar para um nicho completamente diferente e aí pegou essa referência, adaptou para outro nicho e deu certo? Tipo, teu, de um aluno, sei lá, era de cabeleireiro, eu adaptei para marketing, funcionou, ou de algum aluno, um exemplo assim, mas que veio dessa observação de um nicho bem diferente. O meu conteúdo em si sempre veio de nunca. Agora tá muito normal fazer o que eu faço, mas logo que eu comecei, o marketing digital era zero criativo, assim, era poucas pessoas que estavam abordando um conteúdo mais criativo. Eu tenho muita referência gringa, então eu ia muito pro audiovisual gringo, porque a galera tava fazendo lá. Eu tenho muita referência dentro de loja de marca de moda, mundo fashion também, muito lá de fora. Então, essa parte de lançamento, sempre que eu faço algum lançamento, eu tento trazer alguma narrativa diferente. Quando eu lancei, por exemplo, a minha Wall Letter, né, que é a minha newsletter, eu vi lá de fora um lançamento de uma marca de moda, que ela trouxe tipo uma caixinha, assim, que ela ia entregar um negócio para as clientes. E eu adaptei isso dentro da minha narrativa de lançamento da minha Wall Letter, de uma newsletter, né? No Brasil. Então, realmente ficou uma coisa super inovadora. Ninguém tinha feito nesse jeito, né? Eu fiz uma narrativa ali de como se eu estivesse entregando algo presencialmente para as pessoas. E essa ideia veio a partir de um lançamento, acho que era de uma marca de moda, joias, enfim, que eu vi fazendo. Então, eu busco essas referências em coisas aleatórias e adaptadas à minha narrativa. Legal. Bom, bom. Você comenta que descobriu qual o segredo dos maiores criadores de conteúdo digital, que é o que a gente estava conversando agora, que é o Monoflow. A gente estava discutindo sobre isso. Não, essa aqui eu errei. Eu já fiz você perguntar. Essa aqui, então a gente vai cortar. Adiante. Eu falei assim, eu já perguntei isso aqui. Então a gente corta aqui. Corta. Ainda bem que foi bem no finalzinho. Perguntando, eu já perguntei. Então vamos para a próxima pergunta. Deixa eu ver essa pergunta aqui, peraí. Essa pergunta aqui eu fiz instintivamente. Essa aqui eu fiz instintivamente, peraí. Como tá assistindo a gente agora sobre o que o não falando na prática, tu já falou. Essa aqui eu já respondeu de forma instintiva. Vamos para essa pergunta. Então, editor, puxa para essa. A gente estava discutindo sobre como encontrar o estilo do Monoflow. E tu falou muito sobre testar, adaptar, que não dá para encontrar da noite pro dia, você tem que testar. Mas qual é o erro mais comum que tu vê de quem tenta repetir um formato e acaba ficando esquecível? Então, ela tá tentando ali fazer esse formato, Monoflow, encontrar. Ela pega uma referência. A gente tá falando um pouco sobre pegar referência, mas na verdade ela, sei lá, não conseguiu se diferenciar. Tem algum erro que geralmente é muito comum? E talvez pegar um de um concorrente, por exemplo, ficar enviesado? Ou que tipo de erro que tu observa?
Eu acho que o pior erro é essa cópia nua e crua, né? De você pegar o formato e aí, às vezes, até o gancho da pessoa, o estilo da pessoa. E às vezes a pessoa tá tão reconhecida por aquilo que as pessoas falam, ah, parece fulano, Hum. igual ao ciclano. E aí esquece. Depois que uma pessoa conseguiu colocar um formato com a cara dela, você repetir igual é um problema. Então, o que eu aconselho é pegar pequenos trechos de referências diferentes. Eu acho que, obviamente, quando a gente tá começando, eu falo copia. Copia como artista, né? Inclusive, tem aquele livro que eu gosto muito. Mas tudo bem você copiar e até você entender quem você é. Você nunca vai sustentar uma cópia. A cópia é pro começo, é pro seu start. Depois você vai encontrar ali o seu jeito no início. Não tem problema você se inspirar em pessoas no início até você se encontrar. Todo mundo vai percebendo aí no início que você tá se encontrando ali, mas uma hora vai virar a chave e você vai ter esse encontro. Mas o que é importante? É importante você entender que um conteúdo, ele não é... você não pode pegar alguém e copiar do início ao fim. Você copia o formato de alguém. Ah, gosto desse formato, tela dividida. Então, você pega a tela dividida, você pega coloca... algum elemento do que você Um gostou. elemento, exatamente. Você não copia do início ao fim. Então, o roteiro, você coloca, às vezes, a sua essência, o seu tom de voz, né? Ah, eu sou mais engraçado. Então, deixa eu pegar esse formato aqui e fazer mais engraçado. Ou se a pessoa tá fazendo uma análise de uma marca, deixa eu fazer uma análise de uma embalagem, de um produto, de outra coisa. Então, tentar pegar a essência e transformar isso de outras formas, né? Não deixar exatamente igual. Então, acho que um dos maiores problemas é realmente isso, da cópia. Daí você, às vezes, encaixa um negócio que não tem nada a ver com você, não coloca essa autenticidade. Às vezes você copia uma pessoa, o estilo da pessoa de criar, ela é aquela sábia, né? Então, ela tá sempre falando num tom muito perfeito. E aí você tenta forjar esse tom e não rola, porque não é o seu jeito. Então, deixar fluir um pouco mais da sua personalidade, né? Colocar ali o que eu chamo de eu nicho também, que você procurar referência num nicho é um problema, mas quando você olha para dentro de você, para sua personalidade, habilidades, e coloca um pouquinho disso no seu conteúdo, não é sobre colocar a vida pessoal, mas colocar um pouco da sua visão dentro do seu conteúdo, é impossível ter alguém exatamente igual a você. Essa ideia do nicho é bem legal. Eu gosto muito. Eu não trabalho com arquétipo, nem nada disso. Quando eu vou trabalhar a criação de conteúdo, eu trabalho com eu nicho. E na prática, então, como que eu mapeio o meu eu nicho? O eu nicho é o seguinte, ao invés de você olhar, né, o seu nicho, o que eles estão fazendo, você vai pensar no seu eu nicho. A primeira coisa que é em cima desse seu nicho, né, uma pirâmide, assim. Em cima fica o problema que você resolve, que seria o seu movimento de marca. Outra coisa que eu trabalho muito também na minha metodologia. Em cima é o problema que você resolve ou a solução que você traz, né? No caso, no meu caso, quando eu olho para o meu eu nicho, meu movimento de marca, é o diferente dos iguais. Eu ensino diferenciação. Óbvio que eu sou mil e umas coisas, a gente tem mil e uma habilidades, mas o meu movimento, a minha missão na internet é diferenciação. Então, ali tem um problema que eu vim resolver. Eu vim resolver ensinar as pessoas a serem diferentes. Então, é isso que sobressai, esse é meu fio condutor. Aí, abaixo do seu eu nicho, ok, você tem um problema que você resolve, a solução, o big desejo, enfim, liberdade financeira, o que vem ali em cima. Abaixo você traz as habilidades e as coisas que você gosta, os assuntos que você gosta de estudar. Então, eu sou um cara muito profundo, eu gosto de filosofia. Legal, vamos colocar isso aí dentro do seu conteúdo. Ou eu sou muito criativo, eu gosto de umas ideias malucas. Ok, vamos colocar isso aí no seu conteúdo. Ou eu gosto de pintar. Legal, a gente pode fazer um conteúdo que mistura essa sua habilidade. Enquanto você fala, você pinta, enfim. Então, juntar essa sua habilidade nisso, embaixo a sua personalidade. Eu sou introvertido? Vamos encontrar um formato para introvertidos. Não adianta você querer colocar um formato que você vai ser obrigado a gritar, pular, não é seu estilo. Então, e pessoas às vezes forçam isso, né? Então, e não tem problema você ser introvertido. Tem gente crescendo muito sendo introvertido, mas entendendo a sua zona de genialidade, né? Então, é você entender o que você é bom. E por último, personalidade é isso. É o jeito que você é. Exatamente como você é, o jeito que você gosta de vestir, os seus bordões, né? Toda essa essência que as pessoas têm, né? E quando você trabalha isso dentro da sua criação de conteúdo, sem olhar o seu nicho, muita gente vai lá e fala, o que o concorrente está fazendo? Pegue os 5 vídeos mais virais do seu concorrente e faça igual. Ok, pode até dar algum resultado, mas não constrói marca. Não constrói diferenciação.
Então, quando você trabalha a partir do eu nicho, que é isso, qual que é o meu movimento de marca, qual as minhas habilidades, né, que me diferenciam e qual a minha personalidade, você tem ali um posicionamento que ninguém vai conseguir roubar exatamente igual, né? É porque tá partindo de você. Então, Exatamente. vão ter combinações que realmente vai ser difícil, né? Uma pessoa ser igual a outra com... Às vezes o problema é igual, a habilidade pode ser igual, mas a personalidade não é, né? Então, a personalidade a habilidade é, mas o problema é diferente, né? Mas é isso que vai ser o legal, porque às vezes você vai entrar no mercado e você fala, eu tenho que ser igual ao fulano. Só que às vezes você tem algum traço na sua personalidade que é muito mais legal, que vai te diferenciar e que você acaba anulando, porque você mimica exatamente os traços, o arquétipo, o negócio lá que falaram que você tem que ser. Quando, na verdade, o que a gente vê é o contrário, né? Quem ganha é realmente quem é mais autêntico. Legal isso que tu falou, dessa diferenciação com o meu nicho, porque quando eu tô falando para os alunos ou para os mentorados, pensando em produto ou pensando em criação de oferta, a gente sempre parte de algo que já funciona. Isso quando eu tô pensando em vender criar um produto. Então, por exemplo, eu quero criar um produto de diferenciação. Uhum. Beleza, mas tem muita gente já falando sobre isso? Não, então vai ser um pouco mais difícil de eu conseguir vender essa oferta. Uhum. Ok. Então, o que já tem uma demanda maior? Já tem concorrentes e já tem a minha audiência falando que eu quero sobre CapCut. Uhum. Então, vai ser é um termômetro de que vai ser mais fácil a gente entender ticket, oferta, o que as pessoas compram. Agora, isso não quer dizer que eu posso vender CapCut de um formato, sei lá, padrão igual ao meu concorrente, ou eu posso vender o mesmo treinamento lá de CapCut com um problema diferente, com uma habilidade diferente, com uma personalidade diferente, né? Então, aí entra esse elemento de diferenciação. É legal casar isso, né, isso que tu falou com o que eu penso também, porque eu acho que corre no problema que é o seguinte, o problema quando a pessoa vai pensar num produto ou numa oferta e ela não analisa bem a concorrência, ela, cara, e por uma coisa que vai ser muito difícil de modelar. E eu gosto muito de modelar o que está funcionando. Então, tipo, cara, se já está funcionando, vamos entender os princípios disso e vamos modelar. Só que modelar é justamente colocar dentro do meu molde, não é fazer igual, né? Então, tem gente que fala assim, não, se o copo é redondo, então... Não, cara, o princípio é porque as pessoas gostam de beber água. Não é o princípio, não é o copo, é água. Sim. Então, você tem que vender água também. Beleza, mas copo... o copo pode ser redondo, pode ser quadrado. Então, a forma ela pode ser um pouco diferente. E eu acho que essa definição que tu passou, né, de olhar para si, para pegar a diferenciação, casa com isso. Então, Totalmente. Tentar trazer uma forma prática disso. Quando eu comecei a vender ali os meus produtos, né, que a gente tinha um postar para vender, que era a parte de conteúdo, aí eu fui me posicionar como expert. Então, eu sabia que as pessoas já compravam sobre infoprodutos. Queriam saber sobre isso, como vender todo dia, etc. Ok, já está validado. Infoproduto, ganhar dinheiro na internet, isso que as pessoas estão vendendo. Estão vendendo isso, estão vendendo mentorias. Ok, beleza. Tá, mas como é que eu posso colocar o que tem de diferente? Geralmente as pessoas estão falando mais sobre funil de vendas, uma parte mais técnica. Eu vou mais para a parte de produto, concepção de oferta e dentro de problema e habilidade, eu trouxe outras coisas, de vender todo dia, liberdade, férias, etc. É o mesmo assunto, mas com um fim diferente. Então, acaba que eu acredito que isso diferencia, né? Porque vai ter as pessoas que querem, sei lá, vender o produto digital, mas estão pensando mais numa questão mais técnica. Ou tem outros que estão pensando no produto digital, mas se apegam, essa narrativa colou mais para elas, né? Então, você parte de um ponto que funciona, não estou viajando, estou criando alguma coisa que, nossa, nunca jamais vista. Porque tem muita gente que acaba se apegando a isso, né? Tem muita gente que eu vejo que, tipo... É até engraçado, tem gente que quer ser tão diferente que eu não sei se acontece no posicionamento, mas quando eu penso em oferta em produto, acontece. A pessoa quer fazer tão diferente que ela, não quero fazer porque o concorrente está fazendo isso, que ela acaba não fazendo a oferta que as pessoas compram. E ela se auto-sabota ali num nível que... né? E é sobre isso, ser diferente, não é inventar roda. As pessoas têm uma obrigação de inovação e não é, toda hora uma ideia nova. Não é sobre isso, né? Você colocar a sua essência, a Tox. Eu vejo muito hoje que os produtos do digital, principalmente, eles estão muito ligados a pertencimento. Então, trazer isso do lifestyle é importantíssimo, porque as pessoas se identificam com você.
Isso do movimento de marca é importantíssimo. Todo mundo precisa, todo player precisa ter um movimento de marca para ser o dele. Para falar, grito de guerra, eu bato no meu peito, é isso que eu defendo, essa é a minha causa. Porque é isso que atrai as pessoas. Eu vejo, assim, inclusive, mentorias e comunidades, você pergunta para os alunos, você terminou a mentoria? Não, mas eu quero renovar porque Uhum. eu quero estar aqui dentro, assim. Então, às vezes, o aluno nem terminou as aulas, nem fez as aulas, mas ele quer pertencer àquele grupo, aquele sentimento. Ah, eu quero ser um differ, não importa se eu cheguei até o final. Então, tem um poder muito grande, assim, nesse movimento de marca e você colocar esses elementos que você falou ali, de estilo de vida, de forma como você pensa. Ah, eu acredito que você pode trabalhar viajando, ou não. Eu acredito que para trabalhar você tem que ter uma família, tem os seus padrões ali que você, por expor e por se posicionar, você vai encontrar um público muito mais engajado. Legal. Isso que tu falou da tua comunidade, né? Quero ser um Differ, que é o nome que você atribui ali à tua tribo. O que eu queria entender de ti? O quanto tu acha que isso é importante? Assim, é muito relevante? É relevante? Não é relevante? Que fosse dar uma nota assim de 0 a 10 em dar um nome para uma comunidade. Porque às vezes eu percebo que algumas pessoas têm esse movimento de diferenciação, mas não tem um nome, Uhum. e algumas pessoas têm um nome. No quanto que tu recomenda que, tipo assim, isso tem que ter ou não, ou depende? No meu caso, eu acho que o differ, essa palavra, é um 8. Porque o differ, ele já virou até um elogio, uma qualidade. Uhum. As pessoas me mandam, tipo, olha isso aqui, que differ. Então, virou a minha forma de falar diferente, virou quase que um bordão. Não é nem só um nome da comunidade, é meio que um bordão da minha comunidade, é uma forma, como se fosse um título, né? Uhum. Você ser um differ. Então, eu consegui conquistar isso. Por isso, eu acho interessante. Agora, você colocar um nome, nós somos as flores do campo, enfim, isso cria um imaginário, eu acho que não só por chamar, mas por você conseguir criar uma narrativa ao redor disso, quando você for criar a experiência, a caneta, o livro que você vai dar de presente, o que você vai falar no evento, você consegue criar toda uma narrativa amarrada, então é muito melhor por isso. Mas eu acho que isso pode acontecer naturalmente com o passar do tempo, né? Vocês ali dentro do grupo, ainda sem um nome, decidirem um nome, sentirem o que é esse fogo, essa chama maior, para que a partir disso surja um nome. Não acho que é importante você começar com um nome que é Vozes da Minha Cabeça e não ter sentido na narrativa, né? Então acho que é importante sim, e toda a comunidade, com o tempo, ela vai encontrar esse nome. De alguma forma, vai ter alguma definição, que seja de um objetivo, de um nome, de uma forma de falar, de uma frase. Então, acho que isso é conquistado com o tempo. Não é algo assim que é necessário você começar. Às vezes você encontra ele na jornada também. Isso aconteceu de forma até bem direta. E há um tempo até eu tinha pensado em mudar, aí depois eu, não, acho que eu vou colocar e fui repetindo esse nome, depois se misturou com o nome de produtos, que era o próprio nome Outsider. Eu Uhum. comecei, beleza, aí tinha lá a mentoria Outsider. Assim, não tinha pretensão de nada. E depois eu fui criando outros produtos, nome da escola, e aí tudo ficou em nome girou em torno Uhum. disso. E o nome também, como eu chamo as pessoas que estão da comunidade também é Outsider. Então, Uhum. mas foi natural, assim, não foi Uhum. algo. Eu pensei no nome, gostei, um produto há 1000 anos atrás, mas depois fui reforçando. Em uma época, eu pensei em mudar. E aí, quando eu peguei o feedback das próprias pessoas que estavam ali mais próximas, que era o pessoal que estava na mentoria, que depois virou o Mastermind, o pessoal, não, eu gosto do nome, eu me identifico com Uhum. isso, então pegou. E aí eu falei, então vou Vou usar isso para seguir. tudo agora. Mas foi disso também, foi de teste, assim, não foi algo assim, 100% planejado. É, mas é a definição de uma tribo, que nem uma religião, né? Tem a católica, a evangélica. Então, você quer ser definido por um nome, tem que ter esse nome, assim. Eu acho que a partir do momento que você está criando uma comunidade forte, esse nome é muito necessário. Legal. Próxima pergunta. Muita gente acha que vender para massa e vender para elite são estratégias opostas, né? Então, se vender para muitas pessoas ou vender para poucas pessoas. Como é que você conseguiu desenhar uma marca que conversa com os dois sem perder posicionamento? Então, vendo também para muitas pessoas, mas também vendo para, né, tipo assim, para num volume alto, mas também vendo para um público menor, mais elitizado, mas sem
deixar de conversar com os dois sem perder o posicionamento? Boa, essa pergunta é ótima. Eu acho que um dos primeiros pontos que me ajuda nisso é isso do movimento de marca. Então, o fato de eu ter um movimento diferente dos iguais, isso me ajuda com que eu tenha amarrado os meus produtos. Todos os meus produtos vêm em diferenciação, em diversos níveis. Então, desde quem está lá começando no edição, no feed, no conteúdo, até quem está querendo uma consultoria para realmente remodelar um negócio, fazer uma estratégia enorme para uma big marca. Então, o meu nome estar atrelado a um movimento, e hoje é uma empresa, né? A gente tem a The Differs Co., hoje, junto com os meus sócios, ajuda bastante com que eu consiga fazer essa transição. Mas o que eu acho que é importante para você conseguir trabalhar com os dois públicos? O meu posicionamento, ele sempre foi atribuído a alguns recursos, como uma boa estética, inteligência, uma certa profundidade, porque é isso que eu acho que mais conversa com esse público high ticket, digamos assim, né? Como a gente fala. E não é sobre elementos, ostentação, como o público gosta. Eu nunca fui desse lado. Mas eu acho que é importante você ter esse campo inspiracional que vai conectar com essas pessoas. E o que me conecta com esse high ticket, o que me conecta com esse público mais low ticket, digamos assim, é o fato da minha comunicação, né? Então, quando eu vou criar um conteúdo, eu crio um conteúdo bonito, bem feito, inteligente, mas fácil de entender. Eu crio um conteúdo como se eu estivesse falando com uma criança. Então, a minha comunicação, ela fala com todos os públicos. E esse desejo que eu gero pela minha marca, pelo branding, por esse cuidado que eu tenho nos detalhes, automaticamente também conecta com esse público mais high ticket, que olha o capricho, ele olha a qualidade, ele olha se a pessoa estuda, se a pessoa tem bagagem, quem é essa pessoa, de onde ela veio. Então, quando eu junto todos esses elementos e coloco isso de uma forma acessível, do tipo, olha, eu trabalho aqui, eu tenho esse negócio de 15, 20 mil, mas eu tenho também esse de 10, que você pode fazer se você quer começar a trilhar esse caminho, eu consigo construir essa narrativa. Então, acho que quando você pensa em trabalhar com os dois públicos, o seu posicionamento tem que estar mais mirando esse high ali e trazendo formas de comunicar com o público, né, mais do low. E aí é realmente a sua forma de comunicar, o estilo de conteúdo, o jeito que você fala, a forma como você dá esses acessos também, né, ao próprio produto, né, enfim, que você começa a dar esse acesso mais à massa, né, ao grande público. Então, foi várias estratégias, mas isso do movimento de marca que eu falei anteriormente é bem importante, porque me ajuda a colocar minha autoridade no movimento e não só na minha pessoa, né, então isso, para quem quer crescer e quer expandir, é algo muito importante. Não tá atrelado só a um produto, né? Também não Exato. ficar atrelado. Eu acredito Exato. que pode ter sido um receio teu quando foi criar o treinamento, foi né? esse Que o é de receio. ficar atrelado... Ser a Cat do CapCut, sim, era meu pavor. ficar atrelado a isso. Então, quando você tem um tema ali maior, né? Quando eu falo sobre isso, que a gente vai pensar em produto, eu penso ali na escada de produtos, né? Você tem um tipo de produto, mas o teu posicionamento, ou o teu assunto, ele é um. Então, eu tenho um produto de R$27, tem produto de R$97, tem produto de R$80 mil, mas o assunto é é único. O que muda é a forma de acesso. Mas o assunto, ele é o mesmo, né? Então, tipo, quero começar a dar os primeiros passos para vender meus infoprodutos. Beleza, você pode comprar o livro, que tem um treinamento dele. Já quero participar de um grupo onde as pessoas são mais avançadas. Ok, tenho esse outro produto aqui. Mas o que une todas elas é o desejo de quê? Do lifestyle, de vender todos os dias. Então, é isso, é o que une todo mundo, né? Então, acaba que a lembrança fica em torno disso. E o que é interessante também, é que eu vejo que às vezes é um receio de quem quer vender um produto mais caro, não sei se você percebe nos teus alunos, mas é achar, por exemplo, que vender um produto mais barato, por exemplo, eu não vou colocar um produto mais barato, ticket mais baixo, porque isso pode diminuir um pouco a minha... autoridade. ou a minha percepção de marca, né? Porque é um produto mais barato. Então, eu vejo que tem algumas pessoas que tem esse tipo de pensamento. O que tu pensa sobre isso? Eu também pensava isso, tá? Eu também pensava isso. Foi resistente. Eu era aquela pessoa que falava, esse curso R$99 não deve ser bom. Tipo, eu tinha um pouco essa percepção de compra, assim, de que o que fosse muito barato não era bom. Mas aí era uma crença minha, né? Eu tinha que entender que isso era uma coisa da minha bolha, né? Da minha forma de pensar. Mas o que eu fiz foi exatamente isso. O que é o meu conhecimento? É tudo isso aqui.
eu vou dar nesse produto low. Isso aqui é óbvio que a gente faz o nosso produto low, a gente realmente entrega muito. Não vale R$ 99 nunca. Eu entrego muito mais que R$ 99. Mas é justamente para gerar essa fidelidade. A pessoa que entra no CapCut Wow e é o meu público, ela fica apaixonada. Ela compra facilmente qualquer outro produto, porque ela adora o universo, ela gosta de cada detalhe que existe lá dentro, assim, cada pensamento lá dentro. Então, realmente, a gente coloca para dentro do movimento. A ideia é que ele se torne um differ no primeiro produto, que a gente consiga crescer nessa escada. Então, eu sempre coloquei assim, bom, vou dar apenas esse pedacinho meu aqui dessa habilidade e vou deixar realmente meu intelecto ali, toda a minha parte mais estratégica pro high ticket. Mas eu tive muito esse preconceito no início. Aí, em off agora, em off. Qual foi o momento ou o ponto de start que tu chegou e falou assim, não, beleza, vou fazer. Teve alguma coisa assim que... É que eu acho que depois, pra mim, mudou muito a mentalidade quando eu realmente decidi ter uma empresa. Então, pra mim, hoje, o lucro é muito importante. Então, o que eu posso fazer para aumentar o lucro da minha empresa? Eu preciso fazer isso para que minha voz cresça, para que minha audiência aumente, para que a gente chegue no meu objetivo final, que é XYZ, eu faço. Então, acho que quando a gente analisou as estratégias, inclusive a gente testou. Eu falei, eu não quero R$ 99. O meu produto, na verdade, era R$ 79. A gente fez vários testes AB, né? E, nossa, quando chegou no 99, eu falei, eu não quero 99, não, vai ter que ser mais. E a gente fez diversos testes que a gente realmente ia lucrar muito mais por esse simples ajuste ali de valor. Então, eu desapeguei, realmente, eu entrei, olhei com o meu olhar de empresário, do tipo, eu estou fazendo isso estrategicamente, porque eu tenho um objetivo nesse produto, e a gente vai fazer, se precisar fazer outro low ticket, a gente faz também. Então, acho que foi essa mudança de olhar de empresária, além de expert, que é muito difícil, né? O expert, ele tem aquele, é meu conteúdo, eu estudei anos para saber isso. Mas quando você entra dentro de uma empresa que tem funcionário, que tem equipe, que tem meta, você acaba engolindo um pouco isso e falando, o que a gente vai fazer aqui para chegar onde a gente precisa? Então, acho que foi essa mudança de mentalidade de expert para empresário. Eu percebo que tem algumas coisas, quando tu falou da qualidade, isso aqui não deve ser bom, e que eu acredito que essa percepção ela pode influenciar, depender da categoria do tipo de produto. O que eu quero dizer? Se eu tenho uma mentoria e aí ela tem um ticket muito baixo, a depender do nicho, óbvio, tem nichos e nichos. Então, isso pode causar essa depreciação. Mas tem alguns produtos que eles já têm uma percepção de valor. Então, por exemplo, um livro. Muito dificilmente eu vou conseguir vender um livro acima de R$100. Por quê? Um livro, e não é sobre a percepção do conteúdo que tem dentro, porque a categoria produto, ela tá ancorada nesse ticket. Quando eu vou vender no teu caso, né, um produto de edição, ele já tá meio que, se é um treinamento e é isso, e é mais curto, já tá meio que dentro dessa categoria. E você tentar lutar contra isso é um pouco É uma super diferenciação, né? Você tem que ou ter um super nome, ou mudar o material, fazer uma experiência que a pessoa compra, chega de sei lá o quê. Aí não deixa de ser só o livro, né? Aí Tem outras muda, coisas exatamente. dentro. Tem outras coisas ali dentro da oferta, né? Então, não é um livro, é uma assinatura que vem um livro, que vem isso, que vem uma comunidade, exato. tem um grupo de discussão sobre o livro. Aí você coloca outros elementos dentro da oferta, que acaba sendo outro produto. Mas, de fato, alguns produtos, eles têm essas categorias, então vai ser um pouco mais difícil de você diferenciar nesse sentido. E aí, pode ser que tenha essa depreciação quando? Eu acho que principalmente quando você quer vender um produto que tem uma percepção mais cara, mais barato. Então, pode causar esse efeito então, não deve ser tão bom assim, né? Então, porque a pessoa já tem enraizado ali. Mas tem alguns produtos que eles têm uns objetivos diferentes, né? Então, se eu quero ter um produto, que eu acho que foi o que você observou, e eu quero ter o maior número de base de alunos ou de clientes e que me conheçam e que pode comprar outro produto, então o preço ele não pode ser uma barreira. Nunca, Ele não tem pode que ser ser uma barreira. no-brainer, né? Se a pessoa bate o olho, não tem por que não comprar. Ela não pode pensar muito ali para ela comprar, né? Porque o principal objetivo é justamente fazer ela entrar, ela comprar. Aí depois tem outros produtos que cumprem outros objetivos. Aí beleza, mas são as pessoas conhecerem. Então, os produtos que a gente tem também, 97, 27, 47 reais, assim, o meu objetivo é que a pessoa compre e conheça.
E aí depois, ó, por quê? Eu não tô preocupado com aquela primeira venda, porque eu tenho outros produtos que eu posso vender para pessoa, etc, né? Então, é chegar ao máximo de transformar a pessoa em seguidor ou estranho em cliente o mais rápido possível, Exato. né? E aí depois a gente tem outras coisas que a gente pode vender para ela. Então, eu acredito que essa que é a mágica da coisa. O low ticket, ele tem que ser muito estratégico, né? Eu já não acredito numa empresa que vai ser vida longa, só com muito, muito high ticket, assim. Então, acho que tem que ter uma esteira bem balanceada e bem estratégica. Tava falando de marcas, até as próprias marcas de luxo também têm forma de ser consumidas de forma mais, Aham. né, mais barata. Então, não sei qual é a marca, acho que são várias marcas, acho que não sei se é a Prada, Louis Vuitton também tem, por exemplo, cafeterias. Exato, a Então, estratégia do café é essa, é pegar o ticket da massa. Não é nem a pegar o cliente dela da loja. Ele vai pegar a galera que não consegue, talvez nunca vai conseguir comprar nenhum óculos, né? Que já é um ticket um pouco mais baixo. mas já consegue de alguma forma acessar ali o universo, né? Então, Exatamente isso. A estratégia deles conseguirem pegar essa fatia gigantesca do mercado, que é uma classe C, uma classe ali que nunca vai conseguir, talvez, comprar o produto deles. tem uma coisa interessante de estar falando sobre o low ticket, que eu me lembrei, isso foi em, acho que foi janeiro do ano passado. Foi janeiro do ano passado. A gente fez uma imersão que também era um low ticket, e era uma imersão onde eu ia entregar toda a metodologia minha completa por R$ 97, só que não tinha gravação, porque de fato era o curso ao vivo, seria entregue inteiro por R$ 97. E aí eu me lembro que a minha close, ela falou assim, nossa, porque depois teve as aplicações para a mentoria, ela falou, nossa, eu me surpreendi. Eu falei, mas por quê? Porque pelo ticket, eu achei que não iam ter pessoas tão qualificadas. E aí eu falei para ela, isso pode acontecer, porque o ticket ele realmente não é uma barreira de entrada, então entram mais pessoas. Mas o que mais qualifica, principalmente pensando em próximo passo, não é nem só o preço, é o tema. Então, por exemplo, se eu fosse vender a R$ 97 como ganhar dinheiro na internet e criar seu primeiro infoproduto. Vai ver um tipo de público. Mas R$ 97 como criar uma estratégia de negócio digital para criar produtos que vendem todos os dias. Já é uma comunicação completamente diferente. Então, pega um público diferente, né? Então, um preço... Às vezes você pode vender até mais caro, mas pegar um público de massa, vamos dizer que talvez, a depender do negócio, não faça tanto sentido, mas por conta do tema. Então, quando bater nesse ponto do low ticket, né, que a gente estava conversando, quando a gente vai pensar em criar os produtos, eu penso muito no tema, para ser um tema específico que, por exemplo, eu quero falar com pessoas que já estão no digital. Então, que tipo de assuntos as pessoas gostariam de saber? Aí eu desenho em cima disso. Então, tipo, por exemplo... tem lá que são formatos de criativos. Nos 198 melhores criativos já mapeados. Quem busca criativo é quem está investindo em tráfego. Então, tem um outro lá que são 7 modelos de páginas, de vendas. Então, quem está buscando página de vendas já sabe que precisa ter. Sim. Então, Já assim, tem algum produto, já né? vai filtrando pelo próprio tema, né? E não necessariamente sobre o preço. Então, é um ponto que é importante também. Muito bem pontuado, porque é realmente isso. Você acaba pegando. Então, a mesma coisa de quem já está buscando CapCut, já tá produzindo conteúdo, ele já sabe do aplicativo, né? Ele não tá, tipo... Não sei o que fazer da vida, vou fazer uma edição. Então ele já tá ali, já tá mais próximo, talvez, ali de ir para outros produtos do que se fosse vender alguma coisa só para Instagram, por exemplo, né? Sim. Então, a pessoa que entra no meu Instagram e quer fazer uma edição igual a minha, ela tem algum objetivo, né? Então, não é assim de, eu vou fazer isso de hobby, né? Sim, São raros. Exato, exatamente. Próxima pergunta, isso é boa. Se eu deletasse agora o teu Instagram e te jogasse com um novo perfil do zero seguidores, deletei tudo, Catherine, deletei tudo, perfil novo, qual é a primeira estratégia? O que é que você começaria a fazer? Boa. Nossa, eu tenho maior vontade de fazer isso. Começar tudo do zero, limpar o algoritmo zerado. Mas o que eu faria hoje, que eu vejo que está funcionando muito, crescendo contas muito rapidamente, tanto Instagram, TikTok também, é você começar esse perfil com um objetivo. Do tipo, em um ano, vou faturar R$100 mil. Ou estou empreendendo e vou criar uma empresa em 30 dias. Ou vou emagrecer 10 quilos em 5 meses. Enfim, começar, ou estou mudando de casa, estou começando uma casa nova. Começar o perfil não como uma pessoa aleatória,
mas com um objetivo. Claro que depois você vai fazer a conversão, vai fazer as pessoas se apaixonarem por você e vai transformar isso na sua marca pessoal. Mas eu sinto que as pessoas estão indo muito por assuntos. Por que ela vai seguir o seu perfil? Porque ela gostou de algum conteúdo que você fez, de algum assunto que você está falando. E às vezes a gente não presta atenção nisso, né? A gente olha muito pouco métrica, mas às vezes a pessoa entrou por... O Monoflow traz muito isso, né? A pessoa viu aquele conteúdo, ela amou aquele conteúdo, ela quer ver mais daquele conteúdo e às vezes a gente não tá nem vendo. Então a pessoa, quando ela vê um perfil, por que eu vou seguir ele? Porque eu quero vai ter uma continuidade. Ela tá criando uma empresa, eu também estou criando uma empresa. Então deixa eu seguir aqui e ver o que vai acontecer, né? Tá criando uma empresa de brigadeiro. Eu também faço brigadeiro. Então deixa eu acompanhar e ver o que vai ser o passo a passo dela. Então, eu começaria um perfil com um objetivo, ou um desafio. Gosto muito da estratégia de desafio. Inclusive, eu aplico até mesmo nos meus lançamentos, né? Ou aquecimentos. De você ter ali algum objetivo, né? E colocar a galera para trabalhar junto. E, às vezes, até a galera escolhe. Eu gosto da estratégia de, você coloca uma missão e a galera escolhe o assunto do próximo conteúdo. Então, gerar uma verdadeira conversa. Então, acho que eu começaria um perfil do zero hoje... Trazendo muito mais essa ideia de documentar algo, de me propor a fazer algo, do que simplesmente um perfil profissional. Teria isso como uma estratégia de juntar mais pessoas para o meu assunto e depois eu estaria posicionando ali ele, começando a vender algo, colocando em algum grupo. Mas eu acho que uma excelente forma de você começar hoje é você começar muito mais com um objetivo, um assunto, do que como mais uma pessoa no meio dessa multidão. Eu já vi alguns perfis com essa temática, e aí isso acaba virando também um pouco da linha editorial, que é aquela, por exemplo, dia 1 construindo do zero uma empresa tal, e a pessoa vai dar... É mais ou menos nessa pegada? Mais ou menos nessa pegada. Tem várias formas de fazer. Você pode fazer isso numa série realmente contada, Sim. né? Ou colocar como um desafio, ou colocar isso como algo mais abrangente, do tipo, nesse perfil eu faço isso. Tem, inclusive, eu sei de um player do mercado que está fazendo agora um teste onde ele tá colocando pessoas para fazerem conteúdo tipo GC, assim, setados para um objetivo. E no final ele vai querer fazer conversões de diversas formas ali, vai talvez vender um curso, vai botar no TikTok Shop, enfim. Mas começando com um objetivo. A pessoa tem um objetivo com aquele perfil. Da mesma, às vezes, o arroba é naquele nome, né? Tipo... tal assunto, emagrecendo em 30 dias, enfim. Eu começaria muito mais setado nisso, muito focado nesse objetivo, construindo essa comunidade. E aí, depois, eu veria, obviamente, com um posicionamento que me colocasse de um lado, então nada morno, um pouco, às vezes, mais polêmico. Escolheria um lado para setar essa comunidade. Traria ali algumas estratégias que são mais polêmicas, talvez, mas que de alguma forma vão me fazer ter essa atenção, né? Acho que o maior objetivo de um perfil que está começando é ser visto. Precisa de uma força-tarefa maior para você ser visto, né? Você não vai conseguir criar uma super autoridade com 3 posts, né? Então, eu viria muito mais com uma estratégia de criação de audiência, comunidade, para depois começar realmente a vender algo. Legal. Bom. Vamos nos aproximando aqui do final do podcast. Mas antes, vou puxar aqui a pergunta da carta. Vamos lá. Boa. Não deu para preparar. Essa se vira nos 30. Essa não dá. Qual jogada estratégica você fez hoje que, se alguém soubesse na hora, como você estava fazendo antes, teria te sabotado, mas que foi exatamente o que te colocou no próximo nível? Algo que você fez, que talvez você não contou pra ninguém, que alguém poderia te sabotar, ou dizer, sei lá, não faz isso, mas foi isso que te colocou onde você tá hoje. Complexo, né? Mas eu acho que até mesmo essa estratégia de... Eu nunca senti, assim, um sabotamento, eu nunca tive nem medo de cópia, assim. Eu acho que tudo que... Mesmo que eu tenha alguma ideia que seja uma ideia inovadora, tudo bem. Tipo, o Monoflow, por exemplo, foi um nome que eu inventei. Nunca existiu esse nome. Se você vê alguém falando, é porque a primeira pessoa que saiu foi de mim. Inclusive, a gente registrou e tudo mais. E hoje eu vejo vários players falando e eu acho o máximo. E a galera me encaminha, tipo, olha, fulana de tal falando. E eu acho incrível, assim, porque realmente eu fiz isso como um teste. Eu pensei, eu vou criar um nome novo, eu vou soltar isso como uma ideia. Não vou ficar falando também, sou dona do nome. Eu não acho que isso é a ideia, nem sou.
Mas eu quis fazer isso como um teste e funcionou. Realmente a galera começou a falar e o Monoflow pegou e tudo bem, let's go, bora. Mas acho que assim, em relação a uma estratégia, eu não tenho medo desse sabotamento ou de que alguém vai fazer antes. Tem várias ideias que eu tive de fazer, por exemplo, eu quis fazer um lançamento em formato de daily, né? Colocar ali tipo, como se fosse num Close Friends. Outras pessoas já fizeram, ok, normal. Então, acho que todas as ideias que existem, de algum momento, elas vão ser replicadas. Acho que esse que eu tava falando do desafio foi algo muito legal, assim. Eu transformei o meu lançamento, meu pré ali, num desafio. Então, eu ia casando, cada conteúdo de cada dia era um pilar do que era o meu método. Então, eu ia trazendo um desafio de acordo com aquele pilar. Coloquei essa galera toda num grupo. Então, eles conseguiram, de alguma forma, compartilhar ali o passo a passo. A gente fez as premiações. Então, teve uma super interação, teve uma super divulgação orgânica. Então, foi uma estratégia, assim, que eu sinto que esse olhar para estratégias diferentes, assim, principalmente no que já está muito manjado no mercado, é algo que me faz dar alguns saltos maiores, assim. Tanto isso de trazer um pouco do branding, das imersões, eu quero trazer agora os eventos presenciais e trazer não só conteúdo, mas também trazer experiência de outras formas. Quero dar uma inovada aí, tem uma galera já fazendo isso, óbvio, mas inovar ali com alguns toques. Acho que tudo isso, todas essas ideias um pouco fora da casinha, de alguma forma me impulsionaram um pouco mais para frente, assim, vão levando meu movimento mais adiante. E ainda dentro dessa pergunta, mas puxando um gancho para outra, existe algo que tu acredita que tu demorou a fazer, que se tivesse feito antes, teria acelerado ainda mais seu crescimento? Alguma coisa tipo, nossa, isso daqui eu vejo que eu deveria ter feito antes, me trouxe muito resultado. Se eu tivesse feito antes, talvez eu teria até acelerado meu crescimento. Alguma coisa, estratégia, mentalidade, algo nesse sentido que tu vê hoje que, tipo, se tivesse aplicado antes, seria muito importante. Eu acho que são várias pequenas coisas. Aqui pra mim é difícil porque o meu tempo é muito curto, né? Eu tô 1 ano e pouco, então a gente testou muita coisa, a gente fez muita coisa, não deu ainda pra ter uma baixa, né? A gente ainda tá no nosso hype, assim. Mas eu acho que tá muito linkado com isso de escutar as pessoas, escutar os alunos. Então, dentro do próprio produto, às vezes teve já situações que a gente começou a querer inventar produtos novos, quando na verdade o que a gente precisava era voltar para o nosso produto principal, organizar ele melhor e acelerar ele. Então, isso de às vezes a gente quer crescer, crescer, crescer e novos produtos, novas ideias, e às vezes você pode melhorar o que você já tem, colocar uma energia a mais aquilo, organizar a casa melhor, e os resultados podem ser melhorados. Isso aconteceu com a minha formação, né? Eu estava com a ideia já de fazer uma aceleradora, já um próximo produto, e quando eu fui olhar no final, eu falei, cara, acho que o público é mais ou menos o mesmo. Por que eu não coloco mais energia, melhoro essa formação, coloco mais coisas lá dentro e trago ali mais possibilidades deles crescerem. Então, às vezes, a gente está muito querendo o próximo passo quando a gente deve organizar um pouco mais a nossa casa, né? Às vezes, a gente está muito pensar fora da caixa. Mas, às vezes, a gente tem que pegar a caixa e ficar dentro da caixa, observando o que pode ser melhorado ali. Então, acho que hoje eu tô muito mais nessa visão do que eu posso fazer, aquilo que já está dando certo, o que eu posso fazer melhor a partir daquilo, sem dar grandes passos, né? Ah, agora eu vou fazer uma mentoria de 70 mil reais, e, né? Enfim, eu tô mais pé no chão, assim, com o que já tá funcionando e indo com passos mais curtos ali dentro do meu repertório. Legal. Bom. Última pergunta do nosso papo, que é o seguinte. Se você pudesse colocar em todos os outdoors do Brasil uma frase ou uma mensagem, que frase ou que mensagem seria essa? Tem várias que eu gosto, mas eu gosto muito dessa, que é prefira o desconforto de ser diferente, né? De ser um incomum, do que o conforto de ser mais um, né? De ser igual a todo mundo. Porque é um pouco desconfortável você ser inovador, você ser diferente, de você, às vezes, ser autêntico e pensar fora da caixa quando necessário. É desconfortável. Não é uma forma fácil. Às vezes você não tem aprovação, às vezes te chamam de louco, quando dá certo te chamam de gênio, né? Mas enquanto você não deu certo, muitas vezes você é louco. Então, eu prefiro esse desconforto do tipo, estou fazendo algo com a minha essência, algo que eu acredito, com a minha intuição também, do que o conforto de, putz, estou indo ali pelo que tá todo mundo fazendo, basicão, não sei se eu vou deixar um legado, mas estou fazendo o que eu acho que é
é o básico, né? Então, eu gosto de sentir esse desconforto do que eu posso fazer melhor, né? Onde eu vou deixar o meu legado, realmente. Acho que seria essa frase. Muito bom, muito bom. Catherine, obrigado pelo papo. Tenho certeza que quem escutou deve ter pegado muitos insights. E caso alguém não conheça o teu trabalho, queira te acompanhar, como é que te acha? Onde que te acha? Ótimo, estamos em todas as redes, YouTube, TikTok, Instagram, só procurar por Ketherink, Ketherin, já vai encontrar. Acho que não tem uma outra com esse nome. Também tem o meu site, onde a gente tem todos os nossos produtos, o que a gente faz, que é o www.mundodiffer.com.br. Muito bom. Então, chegamos em mais um fim de um episódio. Se você curtiu esse episódio, tá escutando no Spotify ou tá no YouTube, deixa teu comentário. Se você ainda não é inscrito no Spotify ou no YouTube, se inscreve, porque toda semana a gente tem conteúdo novos convidados com novas estratégias para você escalar o teu negócio no digital. Até o próximo episódio.